3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós podemos dizer que ontem, 17 de dezembro, foi um dia histórico, porque um fato muito novo, um fato auspicioso aconteceu. Os Estados Unidos resolveram, na pessoa do presidente Barack Obama, reconhecer que um bloqueio de 53 anos sobre a República Socialista de Cuba não funcionou. Quem acompanhou a história do século XX sabe o que significou a Revolução Cubana, na luta contra as oligarquias, na luta de libertação da América Latina, na luta que todos tinham expectativa e que se transformou num país socialista em plena América Latina, a 100 quilômetros dos Estados Unidos da América. E que este país nunca aceitou, os Estados Unidos, que houvesse altivez de um povo a 100 quilômetros da Flórida. E por isso a invasão da Baía dos Porcos. E por isso a invasão determinada pelos Estados Unidos e pelo presidente John Kennedy. Então nós tivemos momentos muito tensos, inclusive da Guerra Fria, com ameaça de guerra nuclear. Cuba se tornou uma referência internacional com apenas 10 milhões de habitantes. E eles construíram um país com muitas dificuldades, muito cerco, muita opressão. É assim mesmo, esse país do Caribe conseguiu ter uma das educações mais avançadas do mundo, um sistema de saúde dos mais avançados do mundo e conseguiu manter a sua altivez. Todas as acusações que se fez sobre a ditadura cubana, como a grande mídia brasileira gosta de falar, ou contra a permanência no poder, mostrou que Fidel Castro e seus seguidores, né, conseguiram uma grande hegemonia na ilha, não sem cometer erros, como todo governante nesse período todo, né? E eu acho que essa relação hoje, essa quebra desse cerco a Cuba, mostra que era preciso rompê-lo. Há quem calcule que hoje 3 trilhões de reais foi o custo do bloqueio a Cuba. O impedimento do desenvolvimento científico e tecnológico, o impedimento da troca internacional, como é o caso da lei Helms-Burton, que pune empresas norte-americanas que façam negócios com Cuba. Quando o Brasil estabeleceu uma rota para Cuba, através da Transbrasil, a empresa Boeing obrigou, inclusive a Transbrasil, a cortar essa linha direta com Cuba, porque ela não forneceria mais peças aos Boeings que voavam para Havana. Isso é só um exemplo do que foi o cerco global e latino-americano. Hoje, só os Estados Unidos não mantêm relações com Cuba, e ele está aqui para participar. O próprio presidente Barack Obama, senhor presidente, ele teria que ficar fora de uma reunião de cúpula das Américas em que todos os países querem a presença de Cuba e só os Estados Unidos que não. Mas isso vai aliviar muito a situação econômica do regime cubano, sem dúvida, porque vai permitir relações diplomáticas e transações comerciais muito maior. Mas o presidente Raul Castro adverte, o bloqueio ainda não foi quebrado. Entende? Continua o bloqueio. Flexibilizou-se várias condições para que Cuba possa crescer, autorização de viagens, maior volume de recursos, de troca e etc. Isso é um excelente sinal, é um sinal importante, mas creio que é preciso distensionar. Isso era o resquício da Guerra Fria, que vem desde a Segunda Guerra Mundial na prática, e que se manteve
com Cuba, com a tentativa de asfixiamento de Cuba. Quero dizer dessa tribuna que para nós, que acompanhamos, senhor presidente, todo esse período histórico sobre o envolvimento desse pequeno país do Caribe, que foi exemplo internacional de solidariedade para vários povos e também foi motivo de um grande cerco da mídia internacional para impedir que ele se colocasse como um país autônomo, soberano e com alto padrão cultural, inclusive, e de socorro. Inclusive, agora nós tivemos um exemplo sobre a crise do ebola na África, onde exatamente a República Socialista de Cuba mandou centenas de médicos e especialistas, porque está preparada para lidar com epidemias, inclusive. Então, senhor presidente, eu entendo que é um momento histórico para o povo cubano e ainda há resistências daqueles que estão em Miami até hoje, né, repudiando o regime cubano, mas não tendo nenhum peso nisso, porque é lá mesmo em Miami que teve festa ontem, com o povo na rua também, e em Cuba eu tenho certeza que todos estão ansiosos para que se coloque uma nova abertura política. O próprio presidente Obama colocou: somos todos americanos. Isso é uma excelente sinalização, embora nós sabemos o peso do Império Americano, né, do Império Econômico, Político Americano, Militar Americano, mas é uma grande abertura e nós queríamos saudar esse passo dado como um distensionamento. E aqui no Brasil, em especial, só queria finalizar com isso, presidente, aqui no Brasil, em especial, nós vivemos um momento, entende, em que países que se libertaram desse jugo, como a Venezuela, o Equador, a Bolívia e tantos outros, que querem autonomia, que querem soberania nacional e etc., sofrem com ações ideológicas que estão na mídia, por exemplo, com a decisão do governo brasileiro e de empresas brasileiras de reativar o porto de Mariel, em Cuba, que será um grande exportador. E agora as manchetes dos jornais dizem que o Brasil deu um passo certo, porque ele saiu na frente para isso. E ainda tem gente na Avenida Paulista dizendo: tem que ir para Cuba. Eles que querem ir para Miami, mas eles têm que ir para Cuba. E eu digo que é preciso integrar uma América Latina livre e soberana para acabar com a miséria, com a fome, para instalar a justiça social no continente americano. E é isso que nós queremos para Cuba e para todos os países latino-americanos. Obrigado.